Olá, amigos. No programa passado nós iniciamos uma reflexão sobre Deus que Allan Kardec nos apresenta no livro A Gênese, no capítulo 2, o raciocínio de Allan Kardec para concluir por que deve existir Deus. E na sequência, Allan Kardec vai falar sobre os atributos de Deus. E ele coloca esses atributos como uma questão mais que necessária para que Deus seja Deus. E ele faz a seguinte colocação: para compreendermos Deus, ainda nos falta o sentido que só se adquire pela completa depuração do espírito. Nós já estudamos isso, quer dizer, só o espírito evoluído que compreende Deus, espírito puro. Mas aceitando a existência de Deus, quer dizer, sem vermos Deus, mas aceitando a existência de Deus, pode-se pelo raciocínio chegar ao conhecimento dos seus atributos. Então aqui Allan Kardec vai apresentar como tem que ser Deus para que seja Deus. É muito interessante. Veja bem, sem o conhecimento, diz Allan Kardec, desses atributos que seriam de Deus, seria impossível conhecer Deus e a sua obra. Porque esses atributos é que vão dar a Deus a condição de ser único, de ser onipotente. Aliás, são esses os atributos. Então ele coloca aqui: por não terem para esse fato os atributos divinos, a maior parte das religiões não terem atentado para o fato de que Deus tem que ter atributos, eles cometeram erros, criaram dogmas, diz Allan Kardec, errados. Por exemplo, houve pessoas que acreditam que Deus era emocional, que Deus era passional, que tinha ciúmes, que era vingativo. Então, para eles, Deus punia as pessoas para livrar outras pessoas, para proteger outras pessoas, povos contra os povos. Então, Deus protegia determinada raça contra outras raças, porque acreditavam que Deus fosse um Deus que protegia, parcial. E Allan Kardec vai analisar que Deus, para ser Deus, não pode ser parcial, não pode proteger alguém. Tem que ser imparcial, ele tem que ser o mesmo Deus para todos, inferiores, superiores, bons, ruins, tem que ser o mesmo Deus para todos. Então, com isso, ele vai criar uma análise, um raciocínio que vai nos ajudar a compreender que atributos precisa ter Deus. Então, por exemplo, se não fosse onipotente, quer dizer, o todo-poderoso, né? Se não fosse onipotente, teria que ter mais deuses. Por isso que os antigos, os índios, tinham deuses para a chuva, Deus para o trovão, Deus para a colheita, Deus para a vegetação, tinha Deus para cada coisa, porque eles não compreendiam que um Deus cuidaria de tudo isso, né? Por falta desse atributo. Então Allan Kardec ele faz uma análise, ele faz um resumo, vamos dizer assim, desses atributos. Como tem que ser, como tem de ser Deus? Suprema e soberana inteligência. Então diz Allan Kardec, se existir alguém tão inteligente quanto Deus, então tem dois deuses. Mas se tem dois deuses, quem criou os dois deuses? Então tem que ter um outro anterior, porque todo efeito tem que ter uma causa. Então ele vai usar o mesmo raciocínio do que nos apresentou Kardec no capítulo, nesse mesmo capítulo, sobre todo efeito ter uma causa. Então ele tem que ser a inteligência suprema, única, suprema, né? Acima de todos. Não pode ter ninguém nem igual nem acima para ser Deus. Tem que ser eterno. Eterno em que sentido? Hoje, na definição dos dicionários, eterno perdeu aquele sentido tradicional, que é aquele a que Allan Kardec se refere. Eterno é que não foi criado e não terá fim. Hoje, a gente fala a alma é eterna, como querendo dizer, ela não vai nunca terminar, mas ela teve começo. Então, ela não sei, pela terminologia, eterna é que não tem começo e não tem fim. Então, se Deus não teve um começo, perdão, ele não foi criado, ele é o Criador, ele não precisa ser criado. Outro atributo: Deus é imutável. O que é mutável? Mutável é tudo que se transforma.
segundo as leis da natureza, tudo que não está em perfeito equilíbrio vai ser transformado. Então, o ser humano vai modificando as suas características, as células vão modificando as suas características, o universo vai modificando as suas características, o corpo espiritual, o perispírito vai modificando as suas características. Tudo vai mudando porque é imperfeito. Deus é perfeito. Por ser perfeito, ele é imutável, ele não está sujeito a transformações. Então, para ser Deus, tem de ser imutável. Imaterial, quer dizer, ele não pode ter nada de matéria. Ele cria a matéria, mas ele não é matéria. Se fosse matéria, estaria sujeito a sofrer todas as fenomenologias pelo qual passa a matéria. Deixaria de ser Deus. Todo-poderoso, onde nós já comentamos, onipotente, todo-poderoso, não pode ter dois deuses que tenham a mesma capacidade. Pensariam a mesma coisa? Seriam iguaizinhos? Não, tem que ser sempre superior a tudo. Então ele é onipotente. Soberanamente justo e bom. É interessante que aqui Allan Kardec faz um raciocínio dizendo assim: para ser Deus, ele tem que ser soberanamente bom. Tem que ser soberanamente bom. Quer dizer, por ser soberanamente bom, a gente lembra aqui quando o jovem rico se aproxima de Jesus e fala, bom mestre, Jesus fala, por que me chama de bom? Bom é só meu Pai que está nos céus. Olha que interessante. Soberanamente bom, que tem em toda a qualidade possível a bondade. Se a sua bondade é a máxima, então as suas leis são boas, são cheias de amor. Então a sua justiça é banhada de amor. Então quando você pensa, tá, mas Deus não está punindo, se Deus ama na máxima condição do amor, então ele não pune, ele não castiga, mas está tanta gente sendo em sofrimento, não. Ele está levando os seus filhos para a ascensão, para a felicidade pura. É que como eles não vão pelo caminho do livre-arbítrio, eles vão pelo caminho que Deus propõe, então, de ir colhendo as consequências dos seus erros. Você plante, mas você colhe. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então a justiça divina é fundamentada na sua bondade. Isso que Allan Kardec nos coloca, e por isso ele é Deus. Infinitamente perfeito, ele não tem que evoluir. Nunca precisou evoluir. Ele cria tudo para evoluir, mas ele não precisa evoluir. Se retirássemos a menor parcela de um só de seus atributos, ele já não seria Deus. Então Allan Kardec ele propõe os atributos para Deus para que ele seja Deus. E único. Porque se tiver dois deuses, aí já começa a competição. Né? Qual que seria melhor? Não, os dois são iguais, mas os dois são iguais na mesma perfeição. Então não caberia esse raciocínio para Deus. Só existe um Deus, um único, soberanamente inteligente, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinitamente perfeito e único. E nós podemos acrescentar que Allan Kardec vai falar sobre a previdência divina na sequência desse mesmo capítulo, dizendo que Deus está em todo lugar, por isso tudo ele provê, por isso tudo ele vê, por isso tudo ele sabe, e por isso ele provendo tudo, ele está presente em todo lugar, ele é onipresente. Então nós estamos mergulhados em Deus, sem nós sendo matéria, e Deus, nós sendo espíritos na matéria, e Deus sendo espíritos, nós estamos mergulhados na essência divina, e onde existir criação está Deus. Então Deus não precisa mudar de lugar, ir para algum lugar, ele está em todo lugar. Então para nós concluirmos esse raciocínio sobre Deus, eu vou propor aqui uma poesia muito bonita. Eu conheci esse poeta, José Soares Cardoso, ele é sergipano, ele era amigo do nosso paizinho, do seu Hugo, uma pessoa fenomenal, de um desprendimento, de uma inteligência, de uma facilidade para elaborar poesias. José Soares Cardoso. Ele escreve um livro intitulado Onde Está Deus, fundamentado nessa poesia. Ele nos confidenciou naquela época que essa poesia foi criada
numa viagem que ele fazia de volta, lá do Nordeste, de ônibus, ele vinha sentado ao lado de um materialista. E o indivíduo começa a instigá-lo sobre a crença dele como espírita, e ele não conseguiu, durante a viagem, que era demoradíssima, ele não conseguiu convencer o indivíduo de que Deus existia. E ele chegou em casa de madrugada, depois de 2 dias de viagem, chegou na cidade para onde ele se dirigia, e ele não conseguiu dormir. Até que na outra madrugada, ele conta, ele teve um insight, a intuição, ele sentou e escreveu essa poesia. Onde está Deus? Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém ouviu jamais quem ele é. Responde às pressas o materialista, Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente, não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança, de quem afirma porque tem certeza, eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus. Nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus nas lágrimas dos aflitos. Percebo Deus na frase que perdoa. Contemplo Deus na mão que acaricia. Escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando. Pressinto Deus na dor que nos irmana. Descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto de bondade. Escuto Deus nos cânticos do crente. Percebo Deus no sol, na liberdade e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, em toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens também sinto Deus. Mas, onde sinto Deus com mais de beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Obrigado a todos.